Amém. Boa noite a todos, meus queridos irmãos. Muito obrigado, irmão Carlos, irmão Daniel. É um grande privilégio estar aqui com vocês nessa noite, num culto de celebração, num culto de adoração a Deus. Parabéns pelo trabalho que os irmãos têm feito, pelo culto. Que Deus abençoe ricamente vocês. Me sinto muito lisonjeado e me sinto muito feliz pela primeira vez de estar com vocês. Nós estaremos trazendo a mensagem de Deus nessa noite, e eu vou aqui subir a minha apresentação, e aí vocês vão poder aí compartilhar um pouco daquilo que eu quero trazer nessa noite para vocês. Vocês vão me vendo uma fotinha pequena do lado e o slide aí num todo, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Deixa eu já subir aqui a janela. Então vamos lá, apresentação de slide. Estou compartilhando aqui com vocês para que a gente possa pregar a palavra de Deus nessa noite. Não liguem aí atrás, você está vendo aí um papel de parede de bailarina. Eu estou no quarto dos meus filhos, né? Porque se eu ficar em um outro ambiente, fica ruim. Então eu estou aqui isolado para que o culto e a mensagem tenham qualidade. Eu quero pregar nessa noite uma mensagem onde eu quero falar sobre o tema A Única Esperança para um Novo Normal. Quero trazer uma mensagem hoje sobre esperança, uma mensagem onde nós vamos desenvolver e vamos falar um pouquinho sobre como nós, cristãos, podemos desenvolver a esperança para um novo normal. Eu quero convidá-los nesse momento, antes, né? Eu quero me apresentar, não me apresentei, já queria ir direto para o culto. Quem sou eu? Eu sou o pastor Danilo Coelho, sou teólogo formado pelo Seminário Batista Bíblico de São Paulo. Eu sou graduando em Sociologia, estou nos últimos meses, nos últimos 2 meses aí, Deus quiser terminando. Sou pós-graduando em Exposição Bíblica, sou casado com a Joyce, sou o pai da Clarice e do Henrique. A Clarice tem 6 anos, o Henrique está fazendo 2 anos, essa foto é da festinha dele de 1 ano, e tem sido uma bênção. Sou casado há mais de 10 anos com a Joyce, além de ser pastor, tenho aí 16 anos de conversão, 10 anos aí trabalhando já em diversas áreas ministeriais, né, fazendo escadinha, carreira, né, então todas as áreas possíveis na igreja eu pude passar, pude aprender, e também desenvolvi muito tempo na área de juventude. Fui presidente da convenção estadual de jovens e adolescentes, professor de jovens e adolescentes, pude trabalhar muito, gosto muito de trabalhar com jovens e adolescentes. Depois fui pastorear uma igreja em Itapecerica da Serra como pastor sênior, para desenvolver muito mais, e Deus tem sido misericordioso. Hoje eu estou junto com o pastor Cláudio Almeida, na primeira igreja Batista do Socorro. Pastor Cláudio é um grande amigo, tem sido uma experiência riquíssima trabalhar com ele, um homem de Deus, e para mim tem sido um grande privilégio, e nós estamos aqui. Então, essa é um pouco da minha formação. Eu também trabalho no mercado de trabalho, sou analista financeiro, trabalho aí na área de economia, de estatística, na área financeira. Então, Deus tem sido muito misericordioso conosco e tem nos abençoado. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Romanos, capítulo 5, versos de 1 a 5. Tá com saudade, né, irmãos? Quando o pastor pede para que a gente abra as nossas Bíblias e que a gente juntos fique de pé ou sentados e possamos abrir as nossas Bíblias. Então, eu convido você também, no seu lar, a abrir a sua Bíblia, seu tablet ou seu celular, em Romanos, capítulo 5, verso 1 a 5. A minha versão que eu vou usar é a nova versão transformadora. Então, pode ser que algumas palavras sejam diferentes, mas a essência é igual. Paulo diz assim em Romanos capítulo 5, versos de 1 a 5. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus.
Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos, primeiro, perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. Na sua Bíblia, provavelmente, a experiência. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará. É muito provável que na sua Bíblia deve estar não confundir, pois sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós entramos em sua presença. Que Deus abençoe essa mensagem, que o Espírito Santo de Deus possa me usar grandemente e que possamos desenvolver a única esperança que nós cristãos temos, que é no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, 2020 é um ano para se esquecer, não é verdade? Eu tenho a certeza que, por mais que Deus tem cuidado de nós, Deus tem sido misericordioso conosco, eu creio que é um ano para a gente esquecer, comparado com os outros anos. A nossa geração é uma geração que tem vivido décadas muito abençoadas, mas 2020 é um ano para se esquecer. E provavelmente essa foto aqui do cemitério de Vila Formosa com certeza te assustou. Quando você assistiu lá no Brasil Urgente ou no Cidade Alerta, ou até saiu na capa do New York Times essa foto de mais de 20 mil covas sendo abertas na pandemia, provavelmente essa foto assustou você. Mas provavelmente você assistir no Jornal Nacional, assistir nos noticiários, essa foto da pandemia na Itália também te assustou. Você vendo ali as pessoas mais idosas cedendo seus lugares para os mais novos, porque não tinha mais respiradores, não tinha mais leito suficiente. Então, a Itália passou por um problema gravíssimo com o Covid-19 antes de chegar no Brasil. E provavelmente o que aconteceu na Itália também te assustou. É muito provável que as notícias que a mídia impressa, digital, também estavam falando que poderiam acontecer no Brasil até 2 milhões de mortes, e esse seria o pior cenário possível, sem ter nenhuma medida, provavelmente te assustou. Você deve ter ficado muito apavorado, você deve ter ficado extremamente sem esperança, preocupado com o que seria o coronavírus. Agora, nas últimas semanas, eu creio que essa notícia também te assustou. O arroz a R$ 42,99, dependendo do mercado. E a gente sabe que o poder do brasileiro de compra tem diminuído muito. E muitas vezes a ajuda emergencial que o governo tem cuidado dos mais necessitados, que tem sido uma grande bênção, o arroz a R$ 42, o óleo a quase R$ 6, isso com certeza te apavorou. E por que eu falo isso? Porque são notícias e são realidades em 2020 que provavelmente te trouxe medo, te trouxe insegurança, te trouxe muitas vezes uma falta de esperança no futuro. E as pesquisas não nos deixam mentir. Só para você ter uma ideia, o divórcio na pandemia aumentou 19% no Brasil. Então, nesses 6 meses, houve um aumento de 19% de divórcios no Brasil. E aí a gente pode fazer uma análise sociológica, uma análise aqui do porquê aconteceu esse aumento, mas sendo extremamente simples na análise, é muito provável que por estar as pessoas em casa, pelos casais que não estavam acostumados a estarem muitas horas em casa, gerando brigas, problemas, houve um aumento de 19%. Também houve um aumento no Brasil, nessa pandemia, de suicídios e transtornos de ansiedade. O Brasil é campeão de transtornos de ansiedade, mas houve um aumento significativo no caso de suicídios e no caso de ansiedade. Quando você olha aquela foto do cemitério em Vila Formosa,
quando você olha realmente que poderia acontecer no Brasil até 2 milhões de mortes, quando você observa que as estimativas da taxa de desemprego para os próximos meses há de aumentar de 5 a 10% e teremos quase 20 milhões de desempregados, tudo isso gera uma falta de esperança. E eu estava trabalhando para essa mensagem e eu também queria entender uma outra análise sobre bebidas alcoólicas. Como que o brasileiro nessa pandemia se comportou em relação às bebidas alcoólicas? E as pesquisas dizem que houve um aumento de 38% no consumo de bebidas alcoólicas durante a pandemia. Ou seja, as pessoas sem esperança, o mundo sem esperança, vendo a mídia todos os dias falar de X mortes e 1.200 mortes por dia, 1.200 mortes por dia, e isso não diminuía, as pessoas, num todo, elas buscam um escape. E a bebida alcoólica, até os entorpecentes, é uma maneira das pessoas no mundo aliviar sua carga. E por que eu estou falando sobre isso? E por que é necessário falar de esperança? Porque ainda nós estamos numa taxa da pandemia que está caindo bastante, mas ainda a sociedade, ainda as pessoas estão ainda sem esperança, com muitas dúvidas do que vai acontecer no futuro. E eu quero falar muito sobre esperança. Eu quero mostrar como nós, cristãos, devemos nos comportar. Porque mesmo você, um conhecedor do Evangelho, um servo de Deus, alguém que vive para Cristo, provavelmente diante de todas essas expectativas, de tudo que você tem visto, de tudo que você tem ouvido, você pode ter perdido a esperança. Então, nessa noite, eu quero falar um pouquinho sobre a esperança cristã, como nós devemos nos comportar. E a pergunta que fica é: por que falar de esperança? Eu escolhi 2 autores que eu gosto muito. O primeiro é o C.S. Lewis. C.S. Lewis escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. E um dos capítulos ele escreveu sobre esperança. Esse livro que ele escreveu foi um livro onde era um programa de rádio na Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas tinham perdido a esperança, onde a Alemanha nazista estava vencendo a guerra e a Inglaterra estava perdendo antes do Churchill. E aí, C.S. Lewis foi convidado pela BBC de Londres para trazer um programa de rádio chamado Merry Christmas. E no Brasil foi traduzido por Cristianismo Puro e Simples, e toda semana ele desenvolvia temas voltados para a esperança. E ele diz assim, em um dos capítulos sobre o porquê falar da esperança: esperança é uma visão voltada para frente, para o mundo eterno. Não é como as pessoas modernas pensam, uma forma de escapismo ou ilusão, mas uma atitude típica de cristão. Isso não significa que devemos deixar o mundo presente do jeito que está. Olha que interessante. As pessoas modernas olham para a esperança como uma moda de escapar, um modo de escapar da realidade. Por isso que muitas vezes o aumento da bebida alcoólica, o aumento dos entorpecentes químicos, onde as pessoas precisam se embriagar para não enfrentar a realidade. Mas nós cristãos, nós olhamos para frente, nós olhamos para o mundo eterno, mas nós não deixamos o presente do jeito que está. Outro autor que eu gosto bastante é o Dr. Mark Lloyd Jones, e ele pregando na capela de Westminster, ele pregou uma série sobre Romanos, e ele falando do capítulo 5 em um dos seus livros, ele também responde do porquê nós precisamos falar de esperança. Ele diz assim: o verdadeiro objetivo da redenção e da salvação é levar-nos finalmente para aquele ponto onde estaremos contemplando ou contemplaremos a glória de Deus. Ou seja, é importante para nós cristãos falarmos de esperança. Nós estamos vivendo um mundo de incertezas. Nós estamos vivendo um mundo de dificuldades, onde nós olhamos para o futuro e muitas vezes nós estamos acreditando que a nossa esperança está numa vacina. Mas nós vamos aprender aqui no capítulo 5 de Romanos que o verdadeiro objetivo da redenção e da salvação é levar-nos finalmente para aquele ponto aonde estaremos contemplando a glória de Deus.
E nós vamos aprender que isso é a esperança cristã. E a gente precisa se sustentar para que a gente possa viver, para que a gente possa fazer do presente um presente estável por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós e por aquilo que o Evangelho representa para nós. Numa sociedade líquido moderna, onde os valores são relativos, descartáveis, em constante mudança, se você não tem esperança, dificilmente você vai suportar crises pequenas ou grandes. Numa sociedade onde tudo é descartável, numa sociedade onde tudo muda muito rápido, numa sociedade onde as coisas elas acontecem hoje e amanhã já não é mais. Se nós não olharmos para a esperança cristã, se nós não nos fundamentarmos no evangelho, nós não vamos suportar o mundo presente. Nós vamos nos desesperar, nós vamos acreditar que a nossa esperança está condicionada à cura de uma doença X, nós vamos acreditar que a esperança está na perspectiva econômica, na perspectiva política. Amados, eu gosto muito dos grandes autores que escreveram, mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 19, é quem realmente traz a essência daquilo que nós precisamos entender do que é esperança. O apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, está falando sobre a ressurreição. E no versículo 19 ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos mais dignos de pena em todo o mundo. Vou repetir para você, e eu quero que você traga esse versículo ao seu coração. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos mais dignos de pena em todo o mundo. Algumas versões usam os mais miseráveis desse mundo. A minha versão é uma versão extremamente contemporânea, ela ainda alivia. Mas o apóstolo Paulo acredita que se a nossa esperança em Cristo está nessa vida, nós somos mais miseráveis desse mundo. Porque nós cristãos não olhamos para o presente. Nós cristãos vivemos o presente olhando para o futuro. Nós vamos aprender aqui, nós vamos trabalhar o capítulo 5, os primeiros versículos do capítulo 5, e nós vamos observar como o apóstolo Paulo trabalhava com aqueles cristãos. A igreja primitiva, ela era perseguida, a igreja primitiva, ela sofria para permanecer naquilo que ela tinha crido. Só que o apóstolo Paulo ensina para aqueles cristãos: nós estamos no presente. A nossa esperança em Cristo não vale a pena para essa vida. A esperança que nós temos é olhar para o futuro. Quantos cristãos estão depressivos, desanimados, se sentindo desamparados, acreditando que essa doença, que é uma doença séria e que com certeza levou mais de 128 mil brasileiros, muitas vezes nós acreditamos que é o fim. Só que quando a gente vai para o evangelho, quando a gente trabalha no evangelho, a gente observa que não é o fim. Porque a nossa esperança não apenas vale para essa vida. A esperança, ela vale para o futuro. E nós vamos observar o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar e quer nos falar sobre o futuro. Esse texto de Romanos que nós vamos desenvolver nessa noite, ele é um texto maravilhoso para todo cristão. Quando a pandemia aconteceu e as igrejas foram fechadas e as notícias começaram a circular, muitos irmãos vieram me procurar, entender, acreditando que seria o final do mundo. No Twitter, principalmente, as pessoas acreditaram que era o final do mundo, que o apocalipse tinha chegado. Muitos acreditando que o que está acontecendo é juízo de Deus. E eu sempre muito claro na minha análise bíblico, naquilo que Jesus fala lá em João, capítulo 16, verso 33, aonde Jesus diz assim, lá no final do capítulo 16 não, no capítulo 14, não, capítulo 16, 16, 33, que Jesus já lá falando para os seus discípulos assim, ó, Pedro, João, seguinte, eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vim com uma missão específica. Mas Jesus diz assim no final,
tendes paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então, Jesus Cristo já ensinando e falando para os seus discípulos: no mundo tereis aflições. No mundo, nós vamos passar por dificuldade. E nós vamos aprender aqui no capítulo 5 de Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre tribulações e provações, que nós, como cristãos, nós estamos sujeitos. Nós não estamos imunes ao mar de rosas. Mas a nossa esperança não está fincada naquilo que temos ou naquilo que construímos. A nossa esperança está condicionada à nossa identidade em Jesus Cristo. Pensando nisso, esse capítulo 5 é um capítulo que nos traz muita perspectiva de esperança. E algumas palavras-chave desse capítulo que nós vamos observar, e eu vou falar muito delas, e eu quis aqui separar para vocês. Porque o mundo, irmãos, a sociedade pós-moderna, ela quer se apegar em alguma coisa. A sociedade, ela quer explicar o que está acontecendo. A sociedade, ela quer olhar para o futuro. Mas a perspectiva que o mundo tem de esperança, a perspectiva que a sociedade tem de futuro, é extremamente diferente do que nós cristãos temos, do que a Bíblia nos ensina. Então, nós vamos observar que palavras como fé, paz, segurança, perseverança, alegria, tribulação, caráter, amor, são palavras que o apóstolo Paulo vai trabalhar no capítulo 5 de Romanos, para trazer para aqueles cristãos, uma igreja composta de gentios e judeus ali em Roma, ali no Império Romano, onde o imperador era Nero, um dos piores imperadores que o Império Romano tinha. Paulo tinha que trazer uma perspectiva. Paulo tinha que trazer uma esperança para que aquelas pessoas pudessem realmente continuar a sua fé. O capítulo 5, para a gente entender, é, na verdade, uma conclusão do raciocínio sobre justificação pela fé, que começa no capítulo 3, versículo 1, e vai até o 4, 25. E o capítulo 5, nós chamamos, os grandes teólogos chamam, de o capítulo eles chamam de frutos da justificação. Paulo, no capítulo 3 ao 4, faz uma análise perfeita do que é a justificação pela fé em Jesus Cristo. Aqueles cristãos, uma igreja composta de gentios e judeus, no ano 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio expulsa os judeus ali do Império Romano, expulsa os cristãos, e os cristãos são dispersos dali de Roma, no ano 49 depois de Cristo. Depois Cláudio morre, Nero assume o poder, e aqueles cristãos que veio do judaísmo voltam para a igreja. Só que nesse período, a igreja foi composta de gentios. Então, o apóstolo Paulo, que não conhecia aquela igreja, não conhecia aqueles irmãos, escreve uma carta para explicar sobre o que é a justificação pela fé. Porque judeus estavam tendo dificuldades com gentios. Para entender, realmente os contextos eram muito diferentes. Então, o apóstolo Paulo escreve Romanos, ou ele dita para quem escreveu, Tércio escreve a carta, Paulo apenas dita a carta para Tércio, explicando para eles o que é essa justificação pela fé. E aí, no capítulo 5, nós temos aqui uma explanação. Nós temos aqui uma explanação do que significa os frutos da justificação. Então, todas essas palavras são palavras muito comuns no nosso cotidiano nos dias atuais, mas também foi comum para o apóstolo Paulo ali naquele contexto. E aí a última palavra, e é a palavra da nossa mensagem, é o que eu quero desenvolver nessa noite, além de fé, além de paz, além de segurança, além de perseverança, além de alegria, além de tribulação, além de caráter, além de amor, nós temos a palavra esperança. E é isso que nos move. E eu quero então compartilhar com vocês 3 lições práticas do porquê a esperança é fundamental. Do porquê, porque eu não sei o que você está passando, irmão. Você pode ter perdido alguém pelo Covid, você pode estar angustiado, você pode estar sofrendo, você pode ter ficado desempregado nesse momento
de Covid, você pode estar sem o que comer direito, você pode estar com o aluguel atrasado, você tem alguém internado, eu não sei o que está passando na sua vida nesse exato momento. Mas eu quero compartilhar com vocês uma mensagem de esperança e mostrar que mesmo diante das grandes adversidades que nós passamos, por tudo que nós sofremos no presente, nada se compara ao futuro que nós, salvos por ser justificados pela fé em Jesus Cristo, teremos no futuro. A primeira grande lição que eu quero compartilhar com vocês estão nos versículos 1 e 2. E a primeira lição é: a esperança nasce no Evangelho. Vamos ler comigo? E vamos aqui entender o porquê que a esperança nasce no Evangelho? Paulo aqui está terminando um raciocínio, como eu disse. Ele termina no versículo 25 e conclui nos primeiros 11 versículos do capítulo 5. Ele diz assim no versículo 1: portanto, uma conjunção conclusiva, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. A primeira lição é: a esperança nasce no Evangelho. Vamos aqui pensar juntos, irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo que pela fé nós fomos declarados justos. E como que nós fomos declarados justos? O versículo 25 do capítulo 4 nos responde. O versículo 25 diz assim: Cristo foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e ressuscitou para que nós fôssemos declarados justos diante de Deus. Agora, por aquilo que Jesus Cristo fez por nós, nós temos paz com Deus. O apóstolo Paulo quer nos ensinar aqui que nós desfrutamos pela fé de um relacionamento que foi reestabelecido através de Jesus com Deus. Se você trabalhar as epístolas de Efésios, Colossenses e Gálatas, o apóstolo Paulo é claro e deixa muito explícito que nós éramos inimigos de Deus. E que, como inimigos de Deus, nós precisávamos de um mediador. Porque lá em Gálatas, capítulo 3, nós aprendemos que para que haja uma reconciliação, você precisa de um mediador. Jesus é esse mediador. Antes de Cristo, nós não tínhamos paz com Deus. Nós éramos pecadores perdidos, não pecadores redimidos. Romanos capítulo 5. Com Jesus Cristo morrendo em nosso lugar e ressuscitando no terceiro dia, agora nós temos paz com Deus. Mas ele continua dizendo: nós não temos apenas paz com Deus. Nós agora desfrutamos dessa segurança e alegria. Olha que fantástico! E por isso que a esperança nasce no Evangelho. Nós não tínhamos paz. E nós vamos aqui aprender que paz é a paz do Messias. É a paz que realmente vem de um relacionamento profundo com Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, 14 e 16 nos ensina que Cristo é a nossa paz. Nós, por ter paz no presente, por aquilo que Jesus Cristo fez em morrer e ressuscitar no nosso lugar, agora nós podemos, no presente, desfrutar de uma segurança e de uma alegria. Ou seja, a esperança nasce no Evangelho, por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Então, hoje, nós temos segurança. Hoje, nós desfrutamos de alegria. Hoje, nós desfrutamos de uma paz que nós não tínhamos antes de Jesus. E aí, o apóstolo Paulo chega à conclusão no final do versículo 2, quando ele diz assim: irmãos, essa paz que nós temos com Deus, que veio através de Jesus, que nos faz desfrutar de uma segurança e alegria, faz com que a gente tenha esperança. E por que esperança? Porque agora nós temos esperança, ele termina o versículo 2, dizendo que agora nós temos esperança de
participar da glória de Deus. E aqui eu quero falar com vocês, irmãos, o principal objetivo da esperança cristã é participar da glória de Deus. Sabe por quê? Porque lá em Romanos 3:23, o apóstolo Paulo diz assim: todos foram destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram. Na versão NVT, a versão diz assim, que todos pecaram e não alcançaram a glória de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz assim, que o principal propósito da esperança é participar da glória de Deus, é porque antes de Jesus Cristo nós não poderíamos nos relacionar com Deus. E Jesus Cristo veio como esse mediador para nos trazer essa paz, essa segurança, e essa paz com Deus e essa segurança nos trouxe alegria. E agora nós podemos participar da glória de Deus, porque antes nós estávamos destituídos. A palavra destituído significa no original ser deixado para trás numa corrida, falhar em alcançar o objetivo e não chegar até o final. Antes de Jesus Cristo, nós nunca chegaríamos até o final. Nós nunca teríamos esperança, porque nós não estávamos aptos a participar da glória de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele olha para o presente, mas a perspectiva dele é para o futuro, e ele diz, o principal propósito da esperança é participar da glória de Deus. Por isso, vou fazer aqui um resumo para que a gente possa entender de uma maneira profunda o porquê a esperança cristã é olhar para o futuro trabalhando no presente. Quando a gente fala de ter paz com Deus, nós entendemos que nós só temos paz com Deus porque nós fomos justificados em Jesus Cristo. Essa justificação em Jesus Cristo nos trouxe paz. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos condenados ao inferno. É isso que nós merecíamos. Mas Jesus veio e aí Deus envia o seu Filho para que o seu Filho vá em nosso lugar e faça aquilo que nós não poderíamos fazer. Então agora nós somos justificados. A conta foi paga. Temos paz com Deus. Essa paz com Deus que nós temos através de Jesus Cristo nos traz segurança e alegria. E aí a gente agora tem paz. Porque quando a gente olha para o futuro, quando a gente vê essa perspectiva, nós temos segurança e alegria. Porque agora nós temos paz. E o propósito dessa paz, dessa segurança e dessa alegria é ter esperança. E a esperança que nós precisamos ter é de participar da glória de Deus. O nosso maior problema no século XXI, o maior problema da sociedade é que muitas vezes a nossa esperança está fundamentada naquilo que conquistamos. A esperança está fundamentada naquilo que temos, no nosso carro, no nosso emprego, na nossa família, nos nossos filhos, em tudo aquilo que temos. Por isso que muitos cristãos estão desesperados. Por isso que muitos cristãos, sem um entendimento claro das Escrituras, acreditam que é o final do mundo. Porque esse cristão, ele não entende que o que nós estamos passando desenvolve em nós perspectivas para o principal propósito da esperança, que é participar da glória de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15:19, que se a nossa esperança em Cristo só vale a pena para essa vida, nós somos o homem mais miserável de toda a terra. Vocês entenderam, meus queridos irmãos? Continuando aqui, a segunda lição, nos versículos 3 e 4. Os versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo traz uma perspectiva em relação à justificação pela fé. O principal propósito da esperança é participar da glória de Deus. O principal propósito da esperança está condicionado ao que Cristo fez por nós. Então, nós precisamos entender que a esperança cristã, ela não se sustenta naquilo que é construído por mãos humanas, mas a esperança cristã, ela se sustenta naquilo que Deus, através do seu Filho, fez por nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o principal propósito da esperança é participar da glória de Deus. Só que ele diz assim no versículo 3 e 4.
também nos alegramos ao enfrentar dificuldades, ao enfrentar provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos, olha que interessante, perseverança. A perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Olha que interessante. O apóstolo Paulo é extremamente sensível àqueles cristãos. O apóstolo Paulo sabia que aqueles cristãos sofriam. A história diz que Nero foi um dos piores imperadores romanos que você tinha na época. Alguns estudiosos, alguns teólogos dizem que Nero foi o imperador que decapitou o apóstolo Paulo. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos romanos, aqueles cristãos estavam passando por uma perseguição violenta. A história diz que Nero foi o imperador que autorizou incendiar a própria Roma. A história diz que Roma tinha 14 bairros, 10 de romanos e 4 de cristãos. Nero queria incriminar os cristãos. E a história diz que Nero manda incendiar os 10 bairros de romanos para incriminar os cristãos. A história diz que depois do incêndio, de muitas mortes ali nos romanos, a história diz que faltou estaca de madeira e piche, porque os cristãos eram mortos em estacas de madeira no piche queimado, eles eram queimados vivos. A história diz que faltou madeira, que faltou piche, porque os cristãos eram queimados vivos por causa de Nero incriminou os cristãos. Só para vocês terem uma ideia da realidade que aqueles cristãos viviam. O apóstolo Paulo é sensível a isso. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, meus irmãos, é o seguinte, nós também vamos nos alegrar ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolver perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado. Na sua Bíblia, provavelmente, a experiência. E o caráter aprovado ou a experiência fortalece a nossa esperança. A palavra tribulação, dificuldade, ou sofrimento, ou de acordo com como está na sua versão, no original significa o ato de prensar, opressão, muita pressão. É a mesma palavra que Jesus usou lá em João 16:33. No mundo tereis aflições. Paulo está usando a mesma palavra. O que Paulo está dizendo é assim, meus irmãos, nós seremos prensados, nós seremos oprimidos, nós vamos passar por muitas angústias, nós vamos sofrer. Só que Paulo desafia aqueles cristãos. Só que nós, ao enfrentarmos, nós somos pressionados e prensados, mas mesmo assim nós enfrentamos essas dificuldades com alegria. E alegria aqui não é você dar risada ou você achar lindo, você passar por dificuldades, mas é a maturidade de você olhar para a esperança futura do versículo 2, porque a nossa principal perspectiva é participar da glória de Deus, e nós entendermos que as tribulações, que ser pressionado pelo mundo, pelas dificuldades que o mundo nos oferece, produz em nós perseverança. A palavra perseverança aqui significa, no original, a característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé, mesmo diante das maiores provações. O que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos passando hoje, para nós cristãos, é para desenvolvermos perseverança. Muitos acreditam e muitos falam que o coronavírus é juízo de Deus sobre a humanidade. Eu discordo dessa frase. Eu não acredito exatamente que o que está acontecendo seja juízo de Deus na humanidade. Eu acredito que é a graça de Deus. E por que, pastor, é a graça de Deus? Porque a humanidade tem a capacidade, tem tido a capacidade de entender que Deus está no controle. Deus não foi aquele rejoaleiro que colocou corda no relógio e deixou o relógio a Deus dará dando horas. Não. Deus está no controle. E o que está acontecendo é para que as pessoas possam refletir
que independente do que acontece, Deus está no controle de tudo. Deus é soberano. E para nós cristãos, o que tem acontecido nesses últimos meses é para que a gente possa crescer em perseverança, para que a gente não se desvie do nosso propósito. Para aqueles cristãos e romanos, o apóstolo Paulo está ensinando, vocês precisam continuar firmes, vocês não se desviem, porque a nossa esperança é participar da glória de Deus, e mesmo as dificuldades e as provações que passamos no presente, nada pode nos afastar da esperança de participar da glória de Deus, de ser um dia transformados, de nós um dia ressuscitarmos como Cristo ressuscitou e ver um dia Jesus voltar e ver um dia Jesus reinar. Essa não é uma palavra que a sociedade vai acreditar, que o mundo vai acreditar. Mas o apóstolo Paulo está falando para cristãos que eles precisavam ter perseverança, porque a perseverança contribui para um caráter aprovado. E por isso nós nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações têm uma orientação escatológica. As tribulações servem aos interesses da esperança. O apóstolo Paulo está fazendo um círculo. Ele começa com a esperança, você vai observar que ele vai terminar com a esperança, e nesse recheio ele está nos ensinando que a perseverança em resistir às tribulações é fundamental, porque nós vivemos no presente olhando para o futuro. Para a gente entender melhor. Imagina que nós devemos nos alegrar e que a alegria está na direção das tribulações. A alegria aqui é você estar satisfeito. A palavra no original significa com razão ou sem razão, você dá glória a Deus. É você ter maturidade suficiente que Deus está no controle da sua vida. Isso é alegria. Não é dar risada, que legal, estou passando por problemas, perdi o emprego, que bom. Não é isso. É a maturidade que Deus está no controle. A alegria e a tribulação, elas estão olhando uma para a outra. Dentro dessa perspectiva e nessa direção, Paulo nos ensina: a alegria nas tribulações tem que produzir perseverança. Firmes, fortes, vamos passar pelas tribulações, Deus está no controle de tudo. Porque a perseverança, ela produz experiência. Na minha Bíblia, na minha versão, é caráter aprovado. E caráter aprovado é esperança. Eu gosto muito daquela história, daquele menininho que gosta muito dos heróis da Marvel. Eu não sei se você gosta de Vingadores, se você assiste, mas os adolescentes, os jovens, as crianças adoram. E a história diz que Pedrinho estava lendo um dos gibis, algo diferente, né? Principalmente para a nova geração gibi. Eu sou do tempo do gibi, da Mônica, sou do tempo de ler muitos gibis. E Pedrinho estava lendo um gibi da Marvel. Era à noite. Pedrinho precisava dormir. E Pedrinho estava lá no meio lá da história do Homem de Ferro lutando contra Thanos, uma briga ferrenha entre eles e tal, e entre todos os heróis da Marvel, e o Thanos estava vencendo os heróis. Aí o Pedrinho todo ligado no meio da história, a mãe do Pedrinho grita assim: Pedrinho, vai dormir agora que amanhã você tem aula, você tem 30 segundos para você desligar a luz e fechar esse gibi. Naqueles 30 segundos, o coração do Pedrinho gela porque Thanos está vencendo a batalha e os heróis estão perdendo. E Pedrinho tinha 30 segundos para ler tudo e terminar a história e dormir. Então Pedrinho teve uma ideia genial. Pedrinho tinha 10 segundos para terminar ali o seu gibi e desligar a luz. Pedrinho vai na última página do gibi. E aí o Pedrinho vê que o Thanos agora na última página está perdendo a batalha e os heróis vencem a batalha. Faltando um segundo, a mãe dele grita, ele fecha o gibi e ele diz assim: ufa, tá tudo bem. O meu herói, os meus heróis venceu a batalha. Irmãos, mesmo que as nossas histórias no meio dela tenham dificuldades e batalhas,
batalhas e lutas que nós enfrentamos, lá no final, tudo vai bem para nós. Nós já sabemos o final. Nós já sabemos o que vai acontecer. Nós já sabemos qual é a perspectiva de esperança. Nós, como Pedrinho, nós sabemos o final. E isso nos traz esperança. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando para os cristãos em Roma. A nossa esperança é participar da glória de Deus, porque nós já sabemos o final. E eu quero encerrar a minha mensagem dessa noite com a última lição no versículo 5. A esperança cristã tem como principal fundamento o amor. Vamos ler comigo? E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Irmãos, olha que interessante. Tudo começa com o Evangelho. Lembra? Temos paz com Deus por aquilo que Jesus Cristo fez com nós. Essa paz com Deus nos faz desfrutar de uma segurança e alegria. Agora, com paz com Deus, segurança e alegria, nós temos esperança. O principal propósito da esperança é participar da glória de Deus. Só que o apóstolo Paulo é sensível à realidade daqueles cristãos. Nós também temos alegria em sofrer as tribulações e as dificuldades da vida. Por quê? Porque contribui para a perseverança e isso produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Olha como o ciclo está se fechando. No versículo 5, o apóstolo Paulo está nos falando assim, meus irmãos, essa esperança, na sua versão tá não confunde, na minha tá não nos decepcionará. Por quê? Porque nós sabemos o quanto Deus nos ama. E como nós sabemos o quanto Deus nos ama? Porque Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Vamos aqui fazer uma reflexão e entender por que a esperança cristã tem como principal fundamento o amor? A esperança não nos decepciona. A palavra aqui, confundir na sua versão ou decepcionar na minha, é que é assim. O apóstolo Paulo quer dizer assim, a esperança cristã, essa esperança que eu estou falando para vocês, não é uma esperança que termina em falsa ilusão. Muitos pastores, muitas pessoas acreditam que a igreja voltará melhor pós-pandemia. Me perdoe aqueles que acreditam nessa perspectiva, eu não acredito. Sabe por que eu não acredito? Porque não é a pandemia que define a nossa identidade ou que contribui para um desenvolvimento da nossa fé. É o Evangelho. Se você não tem esperança no Evangelho, você não aprendeu nada com a pandemia. Você é apenas o cristão pré-pandemia. O que pode trazer de experiência para as pessoas é uma sensibilidade ou até uma falsa ilusão de um altruísmo melhor, de um relacionamento melhor, que com o passar do tempo, isso vai voltar a ser rotineiro como era pré-pandemia. O que o apóstolo Paulo quer dizer é assim, não vamos nos iludir. Vamos olhar para a esperança cristã porque ela se fundamenta em algo sólido, no Evangelho. Por isso que eu sou extremamente pessimista, ou até cético, com uma igreja num todo, tá bom? Numa igreja universal, quando eu falo numa igreja de crentes reunidos de todas as denominações, salvos em Jesus, uma igreja melhor. Porque o que nós estamos vivendo não há de contribuir, ou há de contribuir muito pouco. Porque se nós não estamos fincados no Evangelho, na esperança de participar da glória de Deus, é mais uma marolinha que passou, é uma tribulação, é mais uma lição que daqui a pouco a gente esquece. Vocês estão entendendo? Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, essa esperança,
ela não é ilusória. Então, muitas pessoas se sustentam naquilo que tem, naquilo que conquistou. É uma esperança ilusória. O apóstolo Paulo está dizendo assim, sabe por que essa esperança ela nos traz uma base muito sólida? Porque nós sabemos o quanto Deus nos ama. E como nós sabemos como Deus nos ama? Deus entregou seu Filho, Ele nos amou primeiro, Jesus Cristo deu sua vida por nós. É o amor de Deus em seu Filho Jesus que nos faz entender realmente o que é essa esperança e essa solidez. Então, nós sabemos o quanto Deus nos ama. Só que nós também só sabemos o quanto Deus nos ama porque o Espírito Santo de Deus nos encheu o nosso coração com amor. A palavra aqui, coração, vem de cardia, que é o centro da atividade humana. É onde a nossa cosmovisão nasce. É a nossa perspectiva de vida. Se a nossa cosmovisão, se não houve uma mudança no coração, o que nós estamos passando é apenas uma lição, é apenas uma chuva de verão. Por isso que é o evangelho que nos transforma. A tribulação contribui, vocês lembram? Para gerar perseverança. Paulo não está dizendo que as tribulações e as dificuldades o transformam, mas ela contribui para a esperança. E essa esperança nasce no evangelho. O amor de Deus é o fundamento que define a esperança cristã. Então vamos aqui terminar as minhas lições para ir para a conclusão. Existe uma continha básica, eu não sei se você gosta de matemática, eu sei que muitas vezes é difícil, né, a matemática, mas essa matemática é muito simples e essa matemática você pode até anotar na sua Bíblia que você vai entender aonde eu quero chegar. Existe uma matemática que eu chamo matemática de João, e essa matemática de João, ela funciona assim. João 3,16 mais 1 João 3,16 mais 1 João 4,17 é igual ao amor de Deus. Faça um print dessa tela e grava. João 3,16 mais 1 João 3,16 mais 1 João 4,17 é igual ao amor de Deus. Eu tenho a certeza que você conhece João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito provável que você não conheça de cor 1 João 3,16. 1 João 3,16 diz assim: sabemos o que é amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Essa é a primeira parte. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Ou seja, sabemos o que é amor por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. É muito interessante que pais de primeira viagem, quando seu filho nasce, bebezinho bonitinho lá nos seus primeiros meses de vida, muitas mães, primeiramente, elas escrevem nos seus Instagrams, nos seus Facebooks assim: agora eu sei o que é amor. Porque ela viu seu bebezinho bonitinho e ela tem um amor de mãe. Só que isso é uma mera ilusão. Nós não sabemos o que é amor. Sabe por quê? Porque nós só sabemos o que é amor por aquilo que Jesus fez por nós. Isso é amor. Essa perspectiva que nós acreditamos que agora nós sabemos o que é amor, porque nós vemos o nosso filho bonitinho lá no berçário, no berço, pequenininho, e agora eu descobri o amor, é uma visão equivocada e antibíblica, porque nós só sabemos o que é amor por aquilo que Deus fez por nós, quando ele entrega o seu filho, quando Jesus morre e ressuscita. Aí sim nós entendemos o que é amor. Essa perspectiva do amor entre mãe e filho, pai e filho, vô e filho, e esse amor filos, que é o amor fraternal, é um amor extremamente pequeno comparado com aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós só sabemos o que é amor por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Ou seja, quem não é cristão não sabe o que é amor. Ele tem ali
tem resquícios de amor. Por isso que eu disse que quando alguém escreve que agora eu sei o que é amor, porque ele viu no filho toda a sua base de amor, ele está com uma visão equivocada do que é amor. Porque nós só sabemos o que é amor por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. O versículo 4:17 nos diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, nós só amamos Jesus Cristo por aquilo que ele fez por nós, porque ele nos amou primeiro. Essa é a base que eu falo que é o real significado do amor. Está aqui, nessa conta matemática de João 3,16, de 1 João 3,16 e 1 João 4,17. Para a gente terminar e ir para a conclusão, vamos olhar a esperança como esse triângulo. E eu não sei se você percebeu, mas a trindade está toda desenvolvida aqui nesses versículos. Não sei se você percebeu. Só para a gente encerrar aqui a minha mensagem, que eu já devo ter até ultrapassado o horário, vamos entender aqui. A trindade, ela trabalha na esperança. Não é apenas Deus ou Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Os três estão trabalhando juntos nessa perspectiva da esperança. Quando a gente olha para Deus, a gente entende que agora nós temos paz. Quando a gente olha para Jesus Cristo, nós temos alegria e segurança, porque Jesus nos trouxe essa segurança e alegria para que a gente tivesse paz com Deus. O Espírito Santo contribuiu para que a gente entendesse o que é o amor, porque Deus nos deu o Espírito Santo e o Espírito Santo encheu o nosso coração com amor. Aí nós sabemos o quanto Deus nos ama. Isso fortalece o quê? Fortalece a esperança. O apóstolo Paulo, o maior missionário, um dos maiores homens que a humanidade já teve, aonde ele quer chegar com isso? O apóstolo Paulo, ele divide a esperança em dois. O apóstolo Paulo quer dizer assim para aqueles cristãos, é o seguinte, os primeiros versículos está condicionado a uma esperança voltada para a glória de Deus, para o futuro. A esperança sempre olha para o futuro. Mas os dois versículos estão condicionados, na verdade, a esse princípio básico do evangelho. Os versículos do meio tá desenvolvido na nossa perspectiva no presente, na humanidade, naquilo que nós sofremos, ou seja, a paz e a alegria e essa segurança que nós temos por causa do evangelho contribui para a gente ter perseverança, para que a gente tenha um caráter aprovado e aí contribui para a esperança. E o último versículo, que está desenvolvido aí nessa percepção de amor do Espírito Santo, ela desenvolve em nós a esperança através do amor. Então, olha como a palavra de Deus é fantástica. Como a palavra de Deus contribui para que a gente olhe ela e se sustente diante das dificuldades. Eu não sei se você... Eu quero terminar a minha mensagem com uma história que eu acredito que você conheça. Você conhece a história do navio Ville de Voivre, em francês? Meu francês é horrível, não sei nem falar francês. Mas conta a história desse navio em 1873. Esse navio ele saiu em 1873 de Nova York rumo à Europa. E nesse navio estava a família do Dr. Horatio Spafford, um advogado cristão presbiteriano. Dr. Horatio era um homem muito ocupado, era um homem com muitas ocupações e manda a sua esposa e suas 4 filhas de férias para a Europa. Porém, no meio do mar Atlântico, o navio sofre um acidente e morrem 226 pessoas, inclusive as suas filhas. Dr. Horatio sabe rapidamente do acidente com esse navio. Só que Dr. Horatio recebe um bilhete da sua esposa, escrito assim: salva, porém só. E imediatamente, Dr. Horatio pega o próximo navio rumo à Europa. E a história diz que Dr. Horatio, despedaçado, perdeu as suas 4 filhas nesse acidente. Dr. Horatio está com o coração angustiado, sofrendo, triste,
porque perdeu a sua filha. A história diz que Dr. Horácio, no mar, no meio do Atlântico, naquele céu de brigadeiro, aquele céu lindo, Dr. Horácio pega as suas anotações e começa a escrever alguns versos. E daqueles versos que ele escreve, ele nasce uma das músicas mais lindas que nós temos em nossa história. A poesia do Dr. Horácio diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se a dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Com Jesus, sou feliz, com Jesus, meu Senhor. A dor daquele advogado presbiteriano nasceu uma das músicas mais usadas, uma das músicas mais tocadas em momentos de dor, em hospitais, em funerais, em dificuldades. Porque sou feliz com Jesus. Essa é a esperança que nós temos. É no Evangelho. É a esperança. Nós não estamos fundamentados numa vacina. Não é a vacina que nos traz esperança. Não é um mundo melhor que nos traz esperança. A nossa principal perspectiva é participar da glória de Deus. Porque nós já sabemos o final de nossas histórias. E isso para nós nos basta. E eu termino essa mensagem com 3 perguntas para sua reflexão. Primeiro, será que a nossa esperança não está voltada apenas para essa vida? Será que a sua esperança não está apenas no que você tem hoje? E se você perder tudo, você é um ser humano sem identidade, desesperado, sem esperança? Será que entendemos o verdadeiro significado de esperança? Terceiro, Cristo é a nossa esperança ou aquilo que conquistamos nessa vida? Eu quero orar para encerrar. Quero agradecer ao irmão Carlos, ao pastor Cláudio, que possamos estar juntos mais vezes e que possamos ter esperança, que possamos nos arraigar no Evangelho. Cristo é a nossa esperança. Vamos orar. Santíssimo Deus e eterno Pai, eu quero entrar na sua presença nessa noite para falar sobre esperança. Que a nossa identidade possa estar arraigada no Evangelho. Eu não sei o que está se passando no coração dos amados irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo, mas que possamos ter esperança, que possamos caminhar com Cristo, que possamos continuar, que possamos ser perseverantes, que o nosso caráter vai ser aprovado, e isso contribui para a esperança. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a primeira igreja batista do Alto Riviera, abençoe o irmão Carlos na direção, o pastor Cláudio, abençoe cada família representada, e que com a volta dos cultos presenciais, que Deus possa abençoá-los, que eles possam ganhar almas para Cristo, que essa igreja continue sendo relevante aonde está, que ela possa desenvolver um ministério onde ela possa levar esperança através do Evangelho para aqueles que necessitam, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus nos abençoe, Deus abençoe você e uma boa noite na presença do Senhor. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, pastor Danilo. Obrigado pela mensagem. Essa mensagem edificante que nos traz consolo através do Espírito Santo, nos traz esperança, né? E você que assistiu essa pregação, né? Você pode voltar a vê-la, né? E assistir novamente, porque ela é rica em detalhes, né? Como vimos aqui o trabalho do pastor nesses slides, né? Você pode rever várias vezes, né? É praticamente um estudo, né? Sobre esperança. Então, você vai ter disponível em nossas redes sociais, aqui no YouTube, no Facebook, né? Assista novamente, né?
seja aquela pessoa que gosta de ver os detalhes, né? Então, Pastor Danilo, obrigado. Que Deus abençoe o seu ministério, abençoe o trabalho ali junto com o Pastor Cláudio ali na PIB de Socorro, esperamos estar mais vezes juntos, né? Se possível, presencialmente aí, depois que acabar toda essa pandemia, né? Mais experimentados, né? Assim como nós aprendemos hoje na palavra, né? Essa tribulação vai trazer experiências que nós temos criando com Deus, né? E essas experiências produzem esperanças, né? Experimentados pelo Senhor. Então, que possamos ficar firmes, né? Firmes na rocha, né? E é uma pena não estarmos presencialmente ali com a banda de louvor agora tocando essa música, Sou Feliz, depois, né, da pregação, né, mas os irmãos se conhecem, acho que até cantaroraram junto com o irmão, e Deus abençoe, né? Eu queria estar orando aqui pelos irmãos que deixaram seus pedidos, né? O irmão Robério Sena, ele deixou um pedido de oração aqui no Facebook, pedindo para orar pela família dele, né? Também dar uma saudação aqui para a Gessi Costa, também, que esteve assistindo no Facebook. Ela mandou seu boa noite. Aos irmãos também que estão aqui no Facebook, também mandaram mensagem aqui no YouTube também. Né? Deus abençoe a todos. Né? Que o Senhor abençoe suas famílias, os protejam, que dê uma semana de paz, de alegria, né? E eu vou pedir mais uma vez para o pastor Danilo, está orando, né? Está orando aqui pelos irmãos que estiveram presentes, está orando por aqueles que, por algum motivo, se encontram enfermos, né? Não só pelo Covid, mas independente de qual enfermidade. Também temos uma família, né, que hoje faleceu, um membro aqui que o irmão Hélio citou no grupo da igreja, né, que faleceu ali, um o tio, o tio dele, Aloísio, né, faleceu hoje às 4 da manhã, né, que possamos estar orando pela família do irmão Hélio também, né, que o Espírito Santo traga consolo e também esperança, né, de que o Aloísio está no braço do Pai, né. Então, eu peço para que o pastor Danilo esteja orando. Amém. Muito obrigado, irmão Carlos, mais uma vez, pela oportunidade. Eu vou disponibilizar para os irmãos em PDF a mensagem, então eu vou mandar para o seu WhatsApp, depois você pode mandar para os grupos da igreja o PDF, para aqueles que Amém. querem estudar mais, querem pegar esse estudo. Deus abençoe, eu vou estar orando pelos irmãos, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que perderam familiares do Covid, aqueles que estão desempregados, para que Deus possa consolar os corações. Vamos orar. Santíssimo Deus e eterno Pai, que Deus possa nos cuidar nesse momento. Nós sabemos que esses últimos 6 meses têm sido intensos, têm sido 6 meses difíceis. A gente tem perdido entes queridos, nós temos perdido os nossos empregos, nós estamos sofrendo muito, mas nós temos esperança em Ti. Cuide, Senhor, guarde de cada família, aqueles que estão enlutados, que o Senhor possa trazer consolo, esperança e paz, para aqueles que estão desempregados, o Senhor possa cuidar e que ele possa ter um novo emprego em nome de Jesus. Para aqueles que estão internados, para aqueles que estão nos assistindo em algum lugar de dificuldade, que o Senhor possa vir trazer a sua paz. O Senhor abençoe o irmão Carlos, o Senhor abençoe a sua família, Deus abençoe a diretoria da igreja, cada membro representado. Deus, que o Senhor possa abençoar a volta dos cultos presenciais, que possa ser um momento de grande alegria, de grande esperança. Gostaríamos sim de encerrar esse culto cantando esse hino tão belo, para nós voltarmos para os nossos lares com essa esperança. Mas não é possível. Mas um dia nós estaremos juntos, um dia nós teremos os nossos corpos ressuscitados, e nós sabemos que o que nós estamos vivendo aqui vai ficar no passado, porque o que nós vamos viver com o Senhor
é algo extraordinário que nós nem imaginamos o quanto vai ser maravilhoso. Que Deus abençoe, nos abençoe as nossas vidas, que possamos descansar para amanhã mais uma semana de trabalho. Deus abençoe os irmãos, o culto de oração, Deus abençoe o próximo domingo, que seja mais uma semana de bênçãos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Quarta-feira, às 8 da noite, nosso culto de oração. Deus abençoe a todos.